Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa se fazer presente, manifestando a sua misericórdia e a sua graça, sempre por meio da sua palavra que estão nas Sagradas Escrituras. Que Ele possa fortalecer o nosso coração e deixá-lo, ao final da mensagem, vibrando de alegria por todo o processo que nós estamos enfrentando. Suporta firme, irmão. Suporta firme, minha irmã. Tem uma recompensa. O Cordeiro tem uma recompensa para o teu sacrifício. Vamos embora. Vamos pôr mais um tijolinho nessa construção, que ele possa fortalecer através dela. E hoje o texto para nossa breve reflexão encontra-se em 1 de Pedro. Quero ler com vocês o capítulo 3, a partir do verso 13, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. Diz assim: quem é que desejará lhes fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? Mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Façam-no, porém, de modo amável e respeitoso. Mantenham sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhados ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo. Lembre-se do que é melhor: sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Glória a Deus. Pedro está trazendo uma mensagem, e aqui já contextualizando, há uma parte da igreja que foi alcançada ali na Ásia Menor, talvez as próprias igrejas que João tenha pregado no Apocalipse, não se sabe ao certo. Mas a grande questão é que essa igreja sofria uma perseguição na fé. E Pedro incentivava veementemente a eles manterem uma vida santa mediante a perseguição, porque a perseguição vem justamente para que nós desacreditemos da nossa fé. A afronta do diabo vem justamente para nós negarmos a obediência que mantemos a Cristo, a fim de alcançar a outros e até mesmo sofrer por amor para que outros vejam e sejam envergonhados e ali sejam alcançados pelo amor fiel do Senhor Jesus Cristo, ou seja, para que eles possam ser usados como porta da salvação. Isso fala muito ao nosso coração, porque é muito difícil amar quem nos persegue. O Senhor Jesus ensinava a nós que nós devemos orar por aqueles que nos perseguem. Então, pensando nisso, vamos fazer a contemporalização agora, vamos fazer as aplicações pertinentes à nossa vida. Ele começa fazendo uma indagação nesse texto. Fazer o bem diante do sofrimento. Ele fala justamente: quem lhe desejaria lhe fazer mal se vocês se dedicarem a fazer o bem? É uma indagação, irmão. De modo geral, ninguém quer fazer, irmão. Ninguém quer fazer o mal para aquelas pessoas que estão fazendo o bem. Mas sempre Satanás tem os seus, irmãos, que de alguma maneira ou de outra, conseguem alcançar o coração e essas pessoas nos perseguirem e nos afrontar. E de uma maneira ou outra, quando isso estiver acontecendo, você poderá identificar que isso é uma perseguição e isso é uma afronta. Isso traz alívio. Irmão, você entregou a sua vida a Cristo? Você está perseguindo o propósito, aquilo que Ele colocou dentro do teu coração? Está orando pela família, está orando por alguém, está fazendo a obra do Senhor, mesmo que de maneira escondida, mesmo que de maneira ali a obra oculta. Bem-aventurados são os que fazem a obra oculta, meu irmão, porque serão gloriosamente surpreendidos por Deus. Mas saiba que a perseguição e a afronta virá nesses casos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo Paulo orienta. Na verdade, ele traz uma informação a Timóteo, que é o seu filho na fé, o seu discípulo. Ele fala o seguinte: sim, a perseguição virá para todos os que decidirem levar uma vida piedosa em Cristo Jesus. Então essa é a resposta para a pergunta de Pedro. Essa talvez seja a resposta para o teu coração. E essa talvez seja o motivo de tanto sufoco. Saiba que virá ventos contrários, virá algumas tempestades e até mesmo de pessoas que estão perto de nós. Satanás usará todos que estão com o coração aberto. Será que é isso mesmo? Querendo colocar dúvida, querendo que você que nós caminhemos numa direção contrária daquilo que o Espírito Santo e Deus, através do seu Espírito, tem dado a nós.
Mantenha-se firme, irmão, mantenha-se firme. Por quê? Pedro fala: mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados, irmão. Então há uma recompensa. Há uma recompensa do Cordeiro Santo. O Cordeiro Santo tem uma recompensa para o teu sacrifício, meu irmão. Há uma recompensa para quem suporta a aflição. E nesse caso, você pode se identificar aí como um profeta, como um porta-voz de Deus, mesmo que você não pregue, mesmo que você não profetize, pelo próprio comportamento, irmão, por tudo o que está acontecendo. Saiba que isso virá. Eu gosto de um texto de Tiago, que está em Tiago, capítulo 5, estou puxando ele aqui para ler com vocês. Tiago, capítulo 5, no versículo 10 e 11, ele chama a nossa memória uma história que todo mundo se lembra, de momento de aflição, e que às vezes Deus permite. Ele fala assim, Tiago 5,10, para exemplos de paciência no sofrimento, é justamente isso, porque nós vamos precisar. E Deus está nos moldando, justamente fazendo com que frutifique essa virtude que vem do Espírito Santo. A paciência é um dos frutos do Espírito. Ele fala, olhem para os profetas que falaram em nome do Senhor. E ele fala assim, no versículo 11, nós os consideramos felizes porque permaneceram leais a Ele no tempo da sua vida, mesmo quando sofreram grandemente por isso. Vocês ouviram falar da esperança, da perseverança de Jó. Por meio das experiências deles, podemos ver como o plano Senhor fielmente terminou em bem, e que o Senhor é cheio de ternura e de misericórdia para com esses. Eu gosto de lembrar dessa parte de Jó, porque Jó não fez nada, aparentemente. Satanás se apareceu de frente ao trono de Deus, e Deus o provocou, porque Deus confiava em Jó. Em Salmos 25, versículo 14, o Senhor fala que ele revela a quem aquele tem uma aliança, ou seja, aqueles que confiam nele. E ali naquele momento em que Satanás pediu permissão para entrar na presença de Deus, Deus interroga, viste o meu servo Jó, homem íntegro, temente e que se desvia do mal. Essas são as características que Deus dava, mesmo testemunhava, falando sobre Jó. Agora, Jó, como todos nós, irmãos, era um homem falho, mas Deus dava esse testemunho diante dele, justificando. E o que Satanás faz é justamente colocar a culpa, a acusação, porque Jó era abençoado. Fala, tu cercaste com um muro, protegeste, o cercaste de muito bem, deixa eu tocar nele para ver se ele te segue. E naquele momento nós percebemos que Deus conhecia o coração de Jó, que ele não negaria. Olha, quando a mulher que depois de Satanás levar até os filhos de Jó, de um sofrimento ter sido infligido no mais alto grau, bens, casa, amigos e até mesmo a esposa se voltou contra, se eu não me engano, no capítulo 2, no versículo 10, ele fala assim, ele fala assim para a mulher, fala assim, como eu vou amaldiçoar o meu Deus? Nu eu vim do ventre da minha mãe e nu eu voltarei. Ou seja, eu vim sem nada e sem nada eu voltarei. E ele fala em expressões de fé, como eu sei que o meu Redentor vive e no final se levantará por mim. E de tudo isso tinha um propósito, o quê? De aperfeiçoamento e crescimento daquele que já tinha confiança do Senhor. Porque o Senhor não imprime um sofrimento sem propósito para nós, irmão. É para o crescimento do santo. Tanto que no capítulo 42, versículo 2, Jó fala diante do Senhor, fala, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E no versículo 10 ele fala que a vida de Jó, ele teve honra em dobro, que tudo foi lhe devolvido em dobro. E isso é o que Tiago chama para que nós venhamos a lembrar, justamente da recompensa que há pelo sofrimento. A palavra fala, portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Então haverá, meu irmão, alguns momentos em que nós teremos preocupação, mas o Senhor chama justamente a nós mantermos o olhar em Cristo, a não se preocupar. Ele falava para os discípulos constantemente, olhem atentamente para as aves do céu, não plantam, não colhem e não ceifam, e contudo o Pai não lhes deixa faltar alimento. Vocês não são mais valorosos que esses próprios pardais? Então nós devemos justamente manter o olhar naquilo que Cristo passou e justamente a vida do Senhor Jesus, irmão. Mantenha o olhar firme em Cristo. Deus tem um plano e um propósito
com tudo isso. Eu quero repetir, Deus tem um plano e um propósito com tudo isso que você tem vivido. Saiba que você entregou a vida a Cristo e Deus fará de tudo para o aperfeiçoamento do santo, e com isso ele está usando todo esse sofrimento para que as pessoas ao lado percebam como você consegue ficar firme e forte, mesmo diante a toda afronta. E não se engane, irmão, tem muita pessoa olhando. E tem muita pessoa olhando, torcendo, meu irmão, minha irmã, para que você pare. Fala assim, ó, olha lá, eu não avisei que esse papo de Deus não ia dar certo. Mas você percebe que durante esse processo, a caminhada vai se tornando pacífica. Eu falo interior. A paz que excede todo o entendimento, ela guarda o nosso coração e a nossa mente. E nós percebemos que convicções vai tomando conta do nosso coração, mesmo diante as afrontas e mesmo diante a tudo que nós temos passado. Um crescimento espiritual. Ninguém amadurece sorrindo. Olha o que a palavra do Senhor diz, Deus diz no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 20. O Senhor Jesus está chamando os discípulos a se lembrar. Ele fala, lembrem-se do que eu lhes disse. Quero me trazer à memória aquilo que me dá esperança. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Portanto, já que eles me perseguiram, naturalmente perseguirão vocês. E se eles me tivessem ouvido, teriam ouvido vocês. Não ouvirão, mas mesmo assim continue pregando com a palavra, continue pregando com atitudes, obedeça ao Senhor, irmão. Paulo chega a falar em, se eu não me engano, Gálatas, capítulo 1, versículo 10, importa-me mais obedecer a Cristo do que o homem. Eu não seria servo de Cristo se eu não fosse servo de homens. Ele tinha ali, meu irmão, os judaizantes que tentavam manter os Gálatas presos à antiga aliança, cortando o prepúcio e acusando Paulo justamente pela graça de Deus, incentivando e de uma certa maneira afrouxando aquilo que era o evangelho de Jesus Cristo para seguir a Cristo, tornando atraente o evangelho pela forma como ele pregava da graça. E na verdade não, irmão, a graça ela é muito perigosa se nós formos pensarmos. Por quê? Porque ela perdoa os nossos pecados, mas ela também traz o julgamento de Deus de uma forma mais incisiva àqueles que já entenderam. A graça ela vem justamente para nos capacitar a santificar. Ainda Paulo pregava a santificação, ainda Paulo pregava o arrependimento dos pecados, mas alguns elementos da lei foram excluídos pelo próprio Senhor Jesus. E isso que ele estava tentando fazer. O que os ouvintes ali, o que os judaizantes tentavam convencer justamente uma parcela ali da igreja de Gálatas era que Paulo estava tornando o evangelho atraente para que ele pudesse adquirir seguidores, o que não era uma verdade. Não. O evangelho da graça, irmãos, ele traz uma certa dificuldade. O Senhor Jesus Cristo fala assim, ó, vocês dizem que se adulterar alguém deve ser apedrejado, e o Senhor Jesus disse, só de pensar numa mulher você já está pecando, ou seja, ele já está levando a um nível muito mais alto. As pessoas falavam, amem as pessoas que te amam e excluam os que te perseguem. Ele traz justamente a uma nova dimensão. Não, eu falo para vocês que bem há em amar só os que te amam. Orem pelos que te perseguem e amem aqueles que te odeiam. Ou seja, ele leva a um patamar muito mais alto de amor, porque para se amar é necessário ter coragem. Eu quero repetir, para se amar é necessário ter coragem. Não é algo simples e por isso nós vamos sofrer, mas Cristo tem um propósito tudo com isso. E a palavra continua falando assim, ó, em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhe perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Irmão, a consagração é uma dedicação total da nossa vida. Consagrar quer dizer justamente isso, de dedicar a nossa vida inteira, todas as esferas, sentimental, ministerial, familiar, financeira, do trabalho, espiritual, psicológico, e todo o nosso ser em todas as esferas, em todos os segmentos, consagrar ela, de maneira, meu irmão, que nós estejamos preparados o quê? Tenhamos a firme convicção de uma espera, de algo que o Senhor colocou em nosso coração e que nós possamos explicá-la sem ter vergonha, sem titubear.
É isso que ele está falando para nós, o Senhor. E consagrar a vida ao Senhor também traz benefícios. Provérbios 16:3 diz: consagrem todos os teus planos ao Senhor, e vocês serão bem-sucedidos em tudo que faz. Quem aí quer ser bem-sucedido em tudo que faz? Então, meu irmão, o caminho é o amor. Então, minha irmã, a verdadeira revolução é o amor. Olha, estejam sempre preparados. A consagração a Cristo justamente traz o preparo. E o preparo vem justamente por meio desses sofrimentos. Quando nós oramos pedindo ao Senhor para ensinar-nos a amar, Ele vai enviar pessoas com dificuldade de serem amadas, com problema. Quando nós pedimos ao Senhor para nos fortalecer, Ele vai enviar as dificuldades, os desafios que parecem ser impossíveis. Nesse momento precisamos lembrar, meu irmão, que nós devemos continuar vivendo. Vai vivendo, que o Senhor vai te abençoando, irmão. Sabe, continua sonhando, que Ele mesmo se responsabiliza por sonhar. Continua, sabe, obedecendo ao Senhor, que Ele se responsabiliza por te livrar de todo o mal do caminho. Essa parte aqui, quando nós nos consagramos ao Senhor, nós nos tornamos servos dEle. E tornando servos dele, é Ele que zela pela nossa integridade física, psíquica e espiritual, mas tem que ser inteiramente, tem que fazer uma entrega. Irmão, olha, no versículo 16 ele fala: façam-no, porém, de modo amável, respeitoso, mantenha sempre a consciência limpa. Então, se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver que vocês vivem corretamente em Cristo. Percebe que não é de qualquer maneira, irmão? Amor e respeito. Lembra justamente as características do marido e da mulher da igreja de Cristo. O homem leva ao amor, a mulher a respeito. E a consciência deve estar sempre limpa, ou seja, irmão, sabe, livre de toda impureza, de todo pecado. Aqui já fala do processo totalmente verdadeiro que aconteceu, daquilo que é a obra do Senhor e o processo de limpeza, daquilo que nós vivenciamos. Para quê? Para que o Satanás não tenha poder de nos acusar, meu irmão. Por isso Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Irmão, tem um prêmio, minha irmã, tem uma vocação, tem um propósito, tem um chamado celestial para você. Mas para isso é necessário deixar as coisas para trás. Aprender a amar e a ser respeitoso, para andar com a consciência limpas. E as pessoas que falarão automaticamente serão envergonhadas. Esse é o processo a qual nós nos submetemos por meio do sofrimento. Quero ler com vocês, porque o próprio apóstolo Paulo que passou por isso, irmão. O apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja e de perseguidor passou a ser perseguido. E ele traz justamente uma informação valiosa para nós. Olha o que ele fala em Romanos capítulo 16, versículo 19. No entanto, todo mundo sabe que vocês continuam leais e verdadeiros. E como que ele sabe, meu irmão? Pelo comportamento. As pessoas olham, as pessoas se movem pelo que ele vê. Por isso que nós devemos estar com a consciência limpa. Pensamento limpo, consciência limpa, amor e respeito, irmão, vão produzir pensamentos que vão gerar justamente as ações que as pessoas vão observar. E ele fala: isso na verdade me deixa muito contente. Eu quero que vocês permaneçam sempre muito seguros a respeito do que é correto e vivam livres de qualquer mal. Viver é liberdade, irmão. Viver é liberdade. E ele fala: e o Deus da paz, dentro de pouco tempo, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja por vocês. Sem graça é impossível viver dessa maneira. Mas é no nosso caminhar, é no nosso andar que o Senhor vai livrar todos os nossos inimigos. Então permaneça fiel. Por quê, irmão? Pedro continua falando. Olha, ele diz: lembre-se do que é melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. O Senhor Jesus Cristo falou para nós, irmãos, João 16:33, se eu não me engano, que no mundo nós teremos aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E por isso eu falei para nós mantermos o olhar fito no autor e consumador da nossa fé. Por quê, irmão? Porque vai haver aflição, é uma promessa, vai haver. E agora nós decidimos se nós queremos sofrer pecando ou sofrer por amor a Cristo. Enquanto nós sofremos por amor a Cristo, somos
limpados, mantenhamos uma consciência limpa e colhemos bênçãos espirituais a qual o Senhor tem para nós, que vai se refletir, logicamente, no plano material. Prosperidade e paz, irmão, é o que eu desejo para você. Agora, eu gosto dessa expressão, o Senhor Jesus fala que ele venceu o mundo. Por quê? Quando nós olhamos para o mundo não parece que foi vencido, irmão, continua tudo do mesmo jeito. O que ele está falando é que ele que ele venceu o sistema não pôde impedir ele de amar, o sistema não pôde impedir ele de cumprir com o propósito dele. Servo sofredor, servo angustiado. E o sistema, ele não pode nos parar. O sistema, meu irmão, eles tentarão impedir os nossos avanços. Eu quero repetir isso porque eu creio que alguma pessoa está sofrendo por fazer o bem. Eu creio que essa mensagem vai de encontro ao coração de quem resolveu entregar sua vida a Cristo, e perseguição e afronta tomou conta. O sistema não pode impedir os nossos avanços. Eu quero repetir novamente, o sistema não pode impedir os nossos avanços, porque a fé que vence o mundo é a fé no Filho de Deus. Então, meu irmão, para terminar a mensagem, sofra, mas sofra por propósito, sofra com propósito, sofra pela tua família, sofra pelos teus, para que eles sejam alcançados com a mensagem de liberdade e salvação que somente Cristo pode proporcionar. Quero terminar com um versículo, logicamente, que traga esperança ao teu coração, do próprio apóstolo Paulo, 2 Coríntios. Quero ler com vocês o capítulo 4, o verso 17, que fala o seguinte. Ele diz o seguinte, irmãos. Só um momento. Travou o celular. Estes nossos sofrimentos e aflições, estes nossos sofrimentos desse momento que entregamos a vida a Cristo, leves e momentâneos, não durarão muito tempo, é uma promessa. Entretanto, este curto tempo de angústia resultará em uma glória eterna sobre nós para o todo sempre. Irmão, sofrimento também traz redenção. E o paraíso pode ser um tipo de prisão, mas é no sofrimento, é na questão de encontrarmos o sentido para a vida que veremos a glória de Deus. É durante os nossos momentos de sofrimento que experimentaremos o poder dele, concedendo paz e honra. Que assim seja com você, meu irmão, que assim seja com você, minha irmã, que vocês possam ficar com essa breve mensagem. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.